Olá, seja bem-vindo ao Gabaritando, o seu canal de questões de concursos públicos. Pronto para mais uma aula? Nesse vídeo, vamos resolver questões do CESP acerca dos direitos e garantias individuais. Mas antes de começarmos, é importante que você se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Então, vamos lá? Com relação ao direito à associação, assinale a opção correta. As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Questão correta. Segundo o inciso 19 do artigo 5º, as associações somente poderão ser dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas mediante decisão judicial. Não se esqueça que no caso de dissolução de uma associação, exige-se o trânsito em julgado da decisão. Já que a gente já achou de cara a resposta correta, vamos analisar aonde está o erro das demais alternativas. B. A liberdade de associação é plena, mesmo para associação de caráter paramilitar. Não é verdade. A liberdade de associação é plena para fins lícitos. O inciso 17 do artigo 5º veda expressamente a de caráter paramilitar. C. A criação de associação depende de autorização do poder público. O inciso 18 do artigo 5º disciplina que a criação de associação e a de cooperativas independem de autorização do poder público. D. A associação pode prever, em seu estatuto, hipóteses para compelir alguém a permanecer associado. De acordo com o texto constitucional, não é possível compelir ninguém a associar-se ou a permanecer associado a uma associação. Portanto, está errado também. E. As associações, ainda quando não autorizadas expressamente, possuem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. O inciso 21 do artigo 5º estabelece que a legitimidade das associações para representar os seus associados, judicial ou extrajudicialmente, depende de autorização expressa para esse fim. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os itens a seguir de acordo com a Constituição. O direito à liberdade de reunião é garantido pela Constituição, desde que exercido de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público e mediante prévia autorização do poder público. O que deixa o item errado é apenas a sua parte final. Vamos ver o que diz a Constituição acerca da liberdade de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, o direito de reunião pode ser exercido independentemente de autorização do poder público. O que a Constituição exige é o prévio aviso à autoridade competente. Portanto, item errado. 2. As atividades das associações podem ser suspensas por decisão judicial, mesmo que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Item certo. Segundo o inciso 19 do artigo 5º, a dissolução de uma associação ou a suspensão das suas atividades somente ocorrerá mediante decisão judicial. Apenas na hipótese de dissolução é que se exige o trânsito em julgado. 3. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, usufrui de impenhorabilidade no que se refere ao pagamento dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Item certo. Ele está de acordo com o que prevê o inciso 26 do artigo 5º, que diz: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 4. O brasileiro naturalizado não poderá ser extraditado, ainda que tenha cometido crime comum antes de ter adquirido a nacionalidade brasileira. Os incisos 51 e 52 do artigo 5º disciplinam 3 regras aplicáveis à extradição. A primeira regra é que o brasileiro nato jamais será extraditado. A segunda hipótese diz respeito ao brasileiro naturalizado, que, via de regra, também não será extraditado, salvo em 2 situações. Caso o brasileiro naturalizado tenha cometido um crime comum antes da sua naturalização, ele poderá ser extraditado. E,
no caso de tráfico de drogas. Nessa hipótese, pouco importa o momento da prática do crime, se antes ou depois da naturalização. A última regra diz respeito ao estrangeiro, que não poderá ser extraditado pela prática de crime político ou de opinião. Voltando à questão, é possível sim ocorrer a extradição do brasileiro naturalizado caso ele tenha praticado o crime comum antes de ter adquirido a nacionalidade brasileira. Portanto, item errado. Estão certos apenas os itens 2 e 3. A alternativa certa é a letra C. Bom, chegamos ao final de mais uma aula, mas antes, não se esqueça de deixar o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.